Agora vamos falar sobre o capítulo 4 do livro de Zabala, onde ele trata das relações interativas na sala de aula, a relação professor e estudante. Ele aqui afirma que, diferente da pedagogia tradicional, na concepção construtivista, é importante levar em consideração o estudante, o professor e o conteúdo a ser trabalhado. Ele defende que o professor tem que ter uma observação ativa da turma, conhecer o desempenho e o desenvolvimento dessa turma, saber qual é o conhecimento prévio que os estudantes têm sobre o conteúdo que será trabalhado e só assim planejar a sua aula. Ele também fala em um planejamento que tenha plasticidade, ou seja, um ensino adaptativo, que consiga se adaptar ao desenvolvimento do estudante, que consiga entender as necessidades, as motivações e interesses daqueles estudantes. Ele trata também do estudante ativo. E ele fala que o estudante ativo não é aquele que está fazendo atividade compulsoriamente, não é aquele que está sempre interagindo. Ele fala que o estudante ativo é aquele que consegue relacionar conhecimentos prévios com novos conhecimentos, consegue abstrair e generalizar informações para criar novas informações, é aquele que consegue ter autonomia do que faz e consegue entender o porquê faz aquilo, o porquê das ações e atividades propostas em sala de aula. Eu me lembrei muito de um livro que eu li de Mário Sérgio Cortella, Viver Bem para Morrer Bem. E aí ele, para ilustrar o papel do estudante ativo, ele fala do telespectador de jogo de futebol, da pessoa que está assistindo o jogo de futebol. Ele fala que a pessoa que está assistindo o jogo de futebol consegue participar daquele jogo, observar os movimentos, ligar os movimentos com as regras do jogo, ter opinião sobre aquilo, se emocionar com aquilo, mas não necessariamente essa pessoa precisa estar em campo para estar ativa naquele jogo, né? E é exatamente isso. Não necessariamente o estudante precisa dar aula, precisa estar o tempo todo falando para ser um estudante ativo. É mais importante que ele dê atenção àquele conteúdo, saiba o porquê daquele conteúdo está sendo trabalhado, a importância que aquele conteúdo tenha e consiga relacionar esse conteúdo com outros conhecimentos que ele tem ao longo da vida. E sobre isso, Zabala fala que nessa relação é importante reconhecer o que os estudantes já sabem e, a partir daí, desenvolver o conteúdo proposto. A construção da aula é uma ação conjunta entre estudante e professor. No capítulo 4, Zabala também fala sobre o papel do professor. Ele lista 10 atividades que o professor deve fazer para melhor conduzir a sua sala de aula. É interessante que a gente consegue linkar essas 10 características, essas 10 atividades, com vários outros autores, né? Tem algo bem parecido com o Paulo Freire, com o Bandura, que a gente já trabalhou. Como são 10, para não me estender demais, eu vou ler os 10 e vou pontuar alguns que eu selecionei que eu achei mais interessante. Mas no capítulo ele detalha cada tópico desse, é bem interessante. Eu só não vou detalhar cada um deles para não ficar muito extenso o conteúdo aqui. Então, a primeira atividade do professor que Zabala cita é planejar. Planejar, mas de forma flexível para se adaptar ao processo de ensino-aprendizagem do aluno. Ele cita que se adaptar não significa improvisação, que o estudante precisa participar da aula e o professor ter referências metodológicas e teóricas para propor as atividades em sala. O professor precisa dispor de um leque amplo de atividades, prever propostas de atividades articuladas e situações que favoreçam diferentes formas de interação. Ele pode trabalhar com a turma dividindo-a em dupla, em equipes, individualmente. O importante é que o professor consiga interagir com o estudante exatamente para entender o seu desempenho, seu desenvolvimento e suas necessidades. A segunda atividade do professor é contar com as contribuições e os conhecimentos do aluno. O professor deve vincular o conteúdo novo com os conhecimentos prévios dos estudantes. É importante também que o professor conheça a capacidade e recurso da turma. Não adianta ele chegar e falar, vamos trabalhar com um aplicativo, e metade da sala não conseguir acessar esse aplicativo pelo seu celular. Então, além de conhecer a capacidade intelectual, é interessante conhecer a capacidade material mesmo, capacidade de recurso para desenvolver uma atividade com aquela turma. É imprescindível que o professor conheça a turma e, com isso, elaborar trabalhos, projetos que não gerem esse tipo de exclusão por questões materiais.
Como terceiro papel do professor, temos ajudá-los a encontrar sentido e importância no que estão fazendo, para estimulá-los e motivá-los. No quarto, estabelecer metas possíveis. E no quinto, oferecer ajuda adequada para que os alunos superem os obstáculos. Sobre a questão da ajuda, Zabala fala que é preciso oferecer apoio constante aos estudantes, mas também é preciso retirar essa ajuda progressivamente, para que o estudante ganhe autonomia, ele consiga se autorregular e seja independente. Quanto ao sexto papel, nós temos promover atividade mental autoestruturante para que o estudante consiga relacionar os conhecimentos que possuem com os novos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o aluno precisa fazer conexões com os novos conteúdos, atribuindo certo grau de significância, fazer atividades que possibilitam essas conexões. Mas isso não significa fazer coisas indiscriminadamente, fazer por fazer. O aluno não precisa estar em constante movimento. É mais interessante propor ações que promovam uma intensa atividade de reflexão sobre o que se está aprendendo, devendo ser sempre proporcional à sua complexidade e dificuldade de compreensão. Então, sobre essa atividade mental autoestruturante, Zabala fala que claro que o aluno precisa experimentar, tocar, questionar, sentir. Essas experiências são importantes, mas mais do que isso é importante a reflexão. É importante que o estudante viva esses momentos, essas experiências, mas que ele consiga conectar isso com outros conhecimentos, que ele consiga questionar suas próprias convicções, aquilo que ele achava que sabia, será que é certo? Que ele consiga, a partir disso, sentir a necessidade de questionar, de buscar novos conhecimentos, questionar até o professor. Ele fala nessa parte do livro muito da questão cognitiva. É um aluno que é ativo, mas é ativo cognitivamente, não é só de experiência, não é só de estar em movimento, não. Ele precisa estar sempre com essa atividade cognitiva bem aguçada, bem interessada. É causar o interesse de aprender cada vez mais. A minha percepção foi essa sobre essa parte do livro, que é muito boa para quem gosta da questão cognitiva, ela é bem interessante. Quanto ao tópico 7, nós temos estabelecer um ambiente de respeito mútuo e confiança, promovendo a autoestima e autoconsciência nos alunos. Aqui Zabala diz que é indispensável que haja um clima e um ambiente adequado, com relações de confiança, respeito, aceitação e sinceridade, que é importante que exista cooperação e coesão no grupo, onde exista responsabilidade e trabalho autônomo. Esse ambiente será resultado dos tipos de comentários de aceitação ou de rejeição por parte do professor durante as atividades e, principalmente, a forma que a avaliação é feita nessa turma. Para o oitavo papel do professor, nós temos promover canais de comunicação que regulem os processos de negociação, participação e construção. Esse canal de comunicação é muito resultado do ambiente, né? Em um ambiente que é acolhedor, onde a pessoa se sente confiante, ela vai participar mais, vai questionar mais. Então, é resultado. Se você consegue criar um ambiente confortável e que promova a confiança entre os estudantes, com certeza eles vão participar mais das aulas. No nono, nós temos potencializar progressivamente a autonomia dos estudantes, possibilitando que eles aprendam a aprender. No 10º e último tópico, nós temos avaliar os alunos conforme suas capacidades e seus esforços, considerando o ponto pessoal de partida e seu processo de construção do conhecimento, incentivando a autoavaliação das competências como meio para favorecer o autocontrole e a autorregulação. É importante aqui porque o professor deve conhecer o estudante exatamente para reconhecer o quanto ele evoluiu naquela construção do conhecimento e incentivar que o aluno se conheça, para que ele perceba seus próprios erros e acertos ao longo do processo de aprendizagem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa apresentação. Agora a gente está à disposição, né, para dúvidas, para debater o tema. Eu gostei muito do tema, acho que contribui muito para a nossa formação. E é isso.